Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para nós continuarmos o nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje nós vamos pensar aqui juntos sobre o capítulo 8 do livro de Gênesis. Espero que você fique até o final aí com a gente. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Então vamos lá. Então 5 meses já haviam se passado e ainda as águas não tinham baixado. Noé, ele pode muito bem ter tido dúvidas no meio dessa situação, mas a verdade é que Deus não havia se esquecido dele. Deus se lembrou tanto de Noé quanto da família de Noé e dos animais que estavam com eles na arca. Então, os cristãos também, por muitas vezes, como aconteceu com Noé, podem ter passado por essa tentação de se sentirem até esquecidos, né? Mas Deus, ele é dono do tempo e ele não está preso pelo tempo, pelo nosso cronos. Muitas vezes, aos nossos olhos duvidosos e incrédulos, né, nós podemos achar que Deus está tardando, mas isso é apenas uma visão nossa, ele sempre chega na hora certa. Muitas vezes os problemas se acumulam, as orações parecem sem resposta, e manter a fé firme se torna um desafio grande. Quando o curso de nossa vida parecer entediante e desanimador, com ventos fortes que nos levam à deriva como um barco no mar, devemos ter certeza e esperança em Deus. Noé, ele era um prisioneiro da esperança ali naquela arca. Então, note comigo que o nosso Senhor, ele se importa com os mínimos detalhes. Ele enviou o seu próprio Filho por nós e nada mais pode ser tão grande como essa demonstração da sua bondade, nem mesmo a frieza e a incredulidade de um coração endurecido pela falta de fé ou pelo pecado pode fazer Deus deixar de se importar conosco. Nosso Senhor, ele se importa, né, com a sociedade, com o indigno, com o desprezado, com aquele miserável que vive à margem da sociedade, ou até mesmo com o rico que está lá nas coberturas de Copacabana, que é tão pobre que tudo que ele tem é apenas o seu dinheiro, que o domina e o possui, como Ney Barreto gosta de falar. Então, o tempo de Deus, ele traz consigo a liberdade que só existe no seu Espírito Santo. Noé, ele era um prisioneiro da esperança, como eu já disse. Deus, ele mostrou que a esperança de Noé, ela estava bem fundamentada e não era em vão. A libertação foi obra do Espírito de Deus. O texto usa a palavra vento. É a mesma palavra que foi usada na Septuaginta também no grego, para espírito, para vento, para o hálito, para a respiração. Então, sem dúvida, o agente que secou a água foi o vento. Mas a lição espiritual que nós tiramos daqui e que nós somos lembrados é que jamais nós somos esquecidos por Deus. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo foi trazer vida à terra. E agora a sua obra, ele agia também para repovoá-la e completou essa obra de libertação na pessoa de Noé. Então, o trabalho do Espírito de Deus nos dá liberdade, mostrando-nos da obra de Cristo e a nossa posição como filhos de Deus. Depois de 150 dias, a arca ela repousa sobre um dos picos de uma alta cordilheira na região que hoje é conhecido como Armênia,
né? A montanha atualmente de Ararat, lá essa montanha, ela tem 5.300 metros aproximadamente. Os poderes da natureza material são obedientes a Deus. Existe um círculo de providência especial no qual a família de Deus, com aqueles cuja existência está ligada a ela. E a arca descansou, diz o verso 4. Quando a arca parou lá, a expressão diz que ela descansou. Nós falamos ali desse berço da nova raça humana que vai sendo formada sob o Monte Ararat. O início de um novo mundo, saído de uma arca da graça divina. A religião verdadeira, ela pode muito bem servir de base e fundamento para uma sociedade justa e que se importa com as minorias. As águas do dilúvio ali, elas levaram a arca ao seu descanso no Monte Ararat. Assim, do mesmo modo, as ondas de aflição que muitas vezes nos aflige e perturba os nossos corações podem nos levar adiante, mais alto, para uma visão mais elevada de conhecimento e de fé. O Ararat do novo mundo era como o paraíso do primeiro homem, o berço de uma nova geração que estava nascendo. Mas enquanto o homem no seu estado de inocência lá no jardim, né, agora nós vemos um homem redimido que estava numa montanha, certo? Do capítulo 8, do 6 ao 12, nós vemos aqui a continuação dessa passagem, que há uma adequação natural e histórica, mas não podemos deixar de perder de vista o contexto aqui simbólico, representado primeiro pelo pássaro carniceiro, o corvo, que vai e volta até que as águas sequem a terra, né? Encontrando um lugar de descanso nas águas da destruição, embora não um descanso permanente, representando aqui a justiça divina e o julgamento dos ímpios. A pomba, que depois foi lançada, é o emblema da graça divina, vida espiritual e paz. O corvo aqui, né, ele prefere estar só, mas a pomba ela é dotada de uma natureza agregadora, que ela prefere proteção e a companhia. O nosso Senhor ensina em Mateus 24, 37 e 42 que a história ela há de repetir-se, como foi nos dias de Noé, assim será também antes da vinda do Filho do Homem. Mas de que maneira? Primeiro, serão dias de pecado, de abandono dos caminhos de Deus, de desprezo pela pregação da palavra de Deus, desinteresse quanto à vontade de Deus, né? Desprezo contra a mensagem, rejeição ao meio de escape oferecido por Deus, a menos que o pecador creia na palavra de Deus e busque refúgio na arca, que representa hoje Cristo. Será inútil tentarmos conseguir as coisas por esforço próprio, tentando galgar as mais elevadas montanhas, né? Dias de graça e de salvação foram aqueles e também os que estamos vivendo hoje. A graça de Deus, ela estava e está operando em meio a todos os males que estão à nossa volta. Era possível e ainda é possível ao homem seguir os caminhos do Senhor. O amor de Deus, ele estava provendo um meio para o escape ali, que era a arca. E hoje nós temos um meio para escapar da condenação vindoura, que é Jesus Cristo. O poder de Deus, ele sempre, lá, aqui e agora, se mantém na posição de soberania sobre toda a criação. Do versículo 13 ao 19, nós vemos que Noé ele sai da arca, né, no ano 601 da sua vida, e ele vive após o dilúvio 350 anos. Ele sai da arca para um novo mundo que está sendo formado. Ele agora representa esse homem redimido que vive pela palavra de Deus, pelo mandamento divino, derrubando os velhos limites e ocupando novos lugares, saindo para uma terra prometida, regozijando-se em um futuro prometido. No verso 20 ao 22 aqui do capítulo 8, nós vemos Noé oferecendo um sacrifício a Deus e o doce sabor ali das ofertas queimadas.
Então não é só as ofertas dele como um ato religioso apenas, mas o cumprimento dos mandamentos divinos, né? Em troca dessa obediência e devoção de Noé, a maldição ela é removida. A terra é selada com a força salvadora em uma aliança, em um acordo de paz entre Deus e Noé, né? Mas hoje os nossos sacrifícios não são mais de animais, né? O nosso sacrifício é como diz o Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que a vida religiosa, ela é aceitável a Deus, desde que não seja simplesmente um ritual vazio, né? E sim um ato de gratidão por sua misericórdia, um ato de humildade e obediência à vontade dele revelada para nós através da sua palavra. Então, não é consagração apenas de um lugar, mas do nosso tempo, da nossa vida, né? De nossas posses, para que haja expansão do reino de Deus na terra. Noé, ele nos ensina que uma união e comunhão com o nosso Pai Celestial é o segredo de uma vida plena de paz e felicidade. Tá? Deus ele registra nas Escrituras o seu plano, a sua história, a história da graça de Deus. As alianças entre Deus e o homem, elas são apresentadas progressivamente no relato bíblico, né? Então, elas apontam para a separação completa e final, na qual a justiça de Deus será eternamente glorificada. Espero que você tenha entendido aqui um pouquinho, e eu te espero no próximo capítulo, capítulo 9, onde nós vamos dividir em duas partes, parte 1, parte 2, e vamos falar um pouquinho da descendência de Noé e também de uma bobagem que Noé fez aí, que não agradou muito a Deus, tá? Eu te espero no próximo episódio do Entendes o que estás lendo, para a gente entender mais um pouquinho da palavra de Deus. Um grande abraço, fique com Deus, até breve.